Bem-vindo à Rede Humaniza SUS. Mais conhecida como RHS, é a rede social dos trabalhadores, gestores e usuários do SUS. Olá pessoal, é uma satisfação estar aqui com vocês, bater esse bate-papo aqui com vocês. Meu nome é Radilson Carlos Gomes, sou administrador do Ministério da Saúde e também fotógrafo do Sistema Único de Saúde. É uma satisfação dividir um pouquinho desse trabalho com vocês e falar da minha trajetória. Fui convidado pela Patrícia, querida Patrícia, para bater um papo mesmo. Então vamos lá. O início da minha carreira é em 87 na fotografia. Eu começo fazendo fotodocumentação científica e começo a fotografar partos, cirurgias e casos médicos para estudos científicos. Me formo em administração hospitalar, faço uma licenciatura em História e uma especialização em Comunicação e Saúde pela Fiocruz. E além de uma outra especialização em Gestão de Saúde Pública também pela Fiocruz. Em 1994 eu entro no Ministério da Saúde como administrador. E em 2003 eu já estava na Política Nacional de Humanização, propondo a identidade visual da Política Nacional de Humanização juntamente com a Regiane Vieira. Trabalhava no núcleo técnico e lá nós demos a sugestão de trabalhar com cores que não fossem cores de partido e que representassem uma política de Estado e não de governo. Então nós fizemos a proposta de trabalhar com o laranja e com o verde e dar o nome de Humaniza SUS. Logo na sequência, a gente começa a fazer trabalhos de registro de experiências exitosas no SUS. Então, eu passei a fotografar o Brasil inteiro, em várias capitais, no interior, momentos que o SUS está acontecendo e que a população não percebe. Eu chamo isso de o SUS fora da mídia, né? O SUS que é um SUS potente, é um SUS que faz a diferença na vida do brasileiro. Ele é capilarizado, ele é potente, mas ninguém reconhece, pelo menos as grandes mídias não têm esse olhar. E com essa ferramenta, que é uma ferramenta potente, que é uma linguagem super atual e cada vez com maior energia por conta do mundo virtual, a fotografia ou o vídeo são ferramentas que vão nos auxiliar a fortalecer o SUS. É nisso que eu acredito. Quando eu cheguei no Ministério, em 94, eu percebi que as publicidades que estavam ali nos cartazes, nas paredes, sendo divulgadas pela área de comunicação do Ministério da Saúde, elas utilizavam banco de imagens com biotipo americano ou europeu. E isso mexia muito comigo, porque eu queria identificar ali brasileiros, queria ver o rosto do trabalhador do SUS, do trabalhador brasileiro. Do sincretismo de cor, de raça, credo, que está ali, que está presente em cada um de nós, brasileiros. E não seria diferente, eu teria que ir buscar essas imagens. Quando eu tive a oportunidade, eu tenho que agradecer aos meus gestores, né? São diversos parceiros, pessoas que foram importantes nesse processo, nessa construção, que foram meus gestores. E aí eu começo com o Dr. Gastão Wagner, doutora Regina Benevides, Adair Rolo e assim por diante. Vários gestores que confiaram no meu trabalho e me autorizaram a me enveredar pela fotografia na saúde pública. Embora eu fosse um administrador, que na área de capacitação era uma área um pouco mais burocrática, mas eu consegui. E aí, ao ter essa oportunidade, eu fui buscar fazer alguns trabalhos e passei por 10 anos eu fiz esse trabalho. Por 10 anos eu percorri o SUS, conheci vários municípios, várias experiências exitosas, trabalhadores, conheci o rosto do brasileiro ali na ponta, a garra do agente comunitário de saúde, dos médicos de família,
dos enfermeiros, auxiliares de enfermagem, dos equipamentos de saúde, registrei bastante, e também registrei feiras, registrei ambientes externos, as ruas das cidades do Brasil aí afora, do interior do Brasil, de norte a sul. Eu busquei fazer esse trabalho, e quando em 2013 eu já estava aqui em Florianópolis. Então eu sou natural de Brasília, nasci em Brasília em 1965, entro no Ministério em 94, e em 2012 eu me transfiro aqui para Florianópolis, Santa Catarina, e venho trabalhar na área de auditoria do SUS. Só que eu, embora trabalhando na auditoria, a fotografia não saiu da minha alma, né? Então eu continuei trabalhando com a fotografia, e em 2013 eu fui convidado, o Ministério resolveu fazer um lançamento de um livro que deveria reunir uma parte do material que eu produzi por 10 anos. Então eu fui homenageado no dia 28 de outubro, Dia do Servidor Público, com o livro O SUS em Fotos, Promoção da Saúde e Produção de Sentidos. E eu colaborei com a montagem do livro, com a diagramação dele, e a gente tentou privilegiar um pouco alguns momentos, né, que pudesse retratar o SUS. Vocês vão ver que o livro, se vocês tiverem a oportunidade de acessar o PDF, ele tem um trecho com fotografias coloridas e outro com fotografias em preto e branco. As fotografias em preto e branco são as fotografias que eu normalmente fazia. Só que em determinado momento a publicidade do Ministério da Saúde me avisou que se eu não fizesse essas fotos em cor, eles não poderiam utilizar na publicidade. Então eu fui obrigado a fazer essa mudança, fiz com todo prazer, porque meu desejo era tentar retratar o SUS de dentro para fora, um olhar de dentro para fora, e não um olhar que fosse de registro somente, e sabendo que existe essa atmosfera toda que o SUS emana, e que quando a gente está utilizando de uma linguagem potente como a fotografia, a gente pode fazer uma transformação maior. Então era o meu desejo mesmo continuar colaborando com o SUS a partir das fotos que eu estava produzindo naquele período. Então eu fiz uma subdivisão, eu começo o livro com um capítulo todo colorido, e na sequência eu começo a relativizar o olhar, chamo de relativizando o olhar, e trabalho as outras páginas em preto e branco. E o último capítulo eu dedico aos territórios, e eu estou chamando aqui não só as paisagens de territórios, mas também como os rostos das pessoas, os retratos das pessoas. Eu fiz essa associação entre o rosto de alguém bem vivido, de quem está trabalhando, de quem tem energia, brilho nos olhos, com as paisagens que a gente tem nesse Brasil afora, nesse Brasil maravilhoso, que de norte a sul emociona a quem se propõe a enxergar e não só a olhar, né? Então, estive no Nordeste, no Sertão, estive nos Pampas, estive em vários lugares que os meus olhos se encheram de alegria e de orgulho de ser brasileiro. E também estive em contato com várias pessoas, com diversas etnias, com gente que está fazendo o SUS acontecer o tempo todo, no Brasil inteiro. Um sistema tão capilarizado como o nosso, a gente não pode deixar de valorizar, de buscar contribuir com esse sistema para que ele não padeça, para que ele não sofra, para que ele continue sendo patrimônio da sociedade. Um dos patrimônios mais relevantes que a gente tem, que é a saúde, e que está
sempre em xeque, sempre sendo questionado, porque tem sempre o poder econômico fazendo esse enfrentamento. Mas, com certeza, com ações como essa, como o trabalho que vocês fazem na rádio de vocês, como a Rede Humaniza-SUS vem fazendo, trabalhos que são voltados para uma política que possa garantir esse direito do cidadão brasileiro, esses trabalhos vão fazendo a diferença e vão mantendo o nosso SUS respirando e oxigenando a vida dos brasileiros. Eu acho que é isso. Eu queria então contar para vocês que o livro SUS em Fotos, ele é o resultado de 10 anos dos meus passeios pelo SUS, das minhas viagens, e eu quero agradecer a todos os que acreditaram em mim, todos os meus chefes, meus gestores, que tiveram a sensibilidade de autorizar que um administrador pudesse ser fotógrafo no SUS. Um grande abraço para a Patrícia e para a turma que está aí me escutando. Um beijo, até logo.